Boa tarde, tudo bem com você? Estamos ao vivo nessa tarde de terça-feira para mais uma live terapêutica e hoje uma live super especial no qual nós trataremos de um assunto importantíssimo que nós precisamos de dar muita atenção. Hoje nós vamos quebrar aqui muitos paradigmas, vamos falar muito sobre sintomas, sobre atenção aos sintomas, sobre os alertas que o corpo dá. Traremos aqui também casos de sucesso, como é importante tratar. E não vamos deixar de falar também sobre os medicamentos. Vamos lá, você que está chegando, olha, a nossa convidada da live de hoje já está aqui com a gente. Muito boa tarde, Bruna, que alegria ter você aqui. Boa tarde, Tatiane. Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Nós não vamos prolongar aqui, já vamos dar início, já vamos entrar no nosso assunto. Marcela, muito boa tarde, que alegria ter você aqui. Marcela foi minha paciente, gente, e quantas histórias de sucesso, né? Amo ter vocês aqui. E cada vez que eu vejo um paciente na live me dá aquela nostalgia de relembrar o processo e como é lindo, né? Marcela foi tratada de dermatite e está aí muito bem agora, bênção do Senhor. Muito boa tarde, Tatiane. Ai, que lindo ter você aqui. Vamos começar? Sem muitas delongas, vou chamar aqui a nossa convidada, linda, uma terapeuta, Seven Healings, ela também é psicoterapeuta, já tem aí uma grande experiência na área, já atua há vários anos, já atendeu muitos casos, então ela tem uma boa bagagem aí para compartilhar com a gente. E hoje a Bruna Luz vai estar trazendo muito da sua experiência, do seu conhecimento. Então será uma live de muito aprendizado. Já estou aqui com a minha caneta, com o meu papel, porque nós sempre estamos abertos ao aprendizado e isso é lindo. O processo do ser humano é crescer. Então nós precisamos estar sempre nessa crescente, buscando aprender sempre. E quando nós nos colocamos em posição de aprendizes, a nossa mente se abre e se expande para viver algo novo. E é isso que nós viveremos aqui hoje. Então vamos trazer aqui a nossa convidada, Bruna Luz. Deixa eu trazer ela aqui. Vamos aguardar a Bruna entrar. Essa conexão linda, ser ativada para que a gente receba a Bruna Luz aqui com a gente. Olá, tudo bem? Linda, né, gente? Boa tarde. Falando. Tudo bem, Bruna? Tudo ótimo com você? Tudo bem por aqui. Muito feliz de receber. É uma grande honra ter você aqui. Uma terapeuta de sucesso, já com grandes casos de sucesso aí na sua bagagem. Uma profissional referência. Me sinto honrada por recebê-la aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Muito gostoso, muito gratificante e é meu enorme prazer estar do seu lado. É muito bom. Obrigada, Bruna. Você quer se apresentar? Você quer ter esse espaço para falar de você? Que eu já falei bastante de você aqui, mas eu quero que você fale da sua carreira, eu quero que você fale da sua jornada, porque é de grande valia para todos nós aqui. Bacana, com certeza. Primeiro de tudo, meu som tá legal. Tentei entrar com o microfone, tá bom? Tá, então fechou. Perfeito, obrigada pela oportunidade. Bom, vamos lá. Vou ser sucinta, porque o foco é realmente a gente trazer aí um super benefício para as pessoas, mas é importante saberem quem vos fala, né? Então, bom, eu sou publicitária de formação e no decorrer da minha vida eu trabalhei na área comercial, mas eu sentia que faltava muitas coisas ali que não estava sendo, não estava feliz na minha profissão e eu comecei a buscar. Então eu voltei a estudar, estudei psicologia e também comecei a integrar na parte de medicina integrativa, porque a parte de psicologia, ela é linda, maravilhosa, mas tem algumas lacunas em que a medicina integrativa consegue integrar, né? Vamos dizer assim, eu acho que é um complemento. E aí foi que eu encontrei a Seven Healings e começou todo esse processo, onde eu estou muito feliz de estar trabalhando e estar passando por processos de pessoas que já estão curando coisas que eu também curei. Então, é todo um processo mesmo de pegar na mão, ajudar a enxergar. Então, isso é muito lindo. O que eu fazia antes era muito pequeno comparado ao que eu consigo ver hoje de mudança nas pessoas. Então, hoje, de fato, eu me sinto como realmente uma pessoa que está cumprindo o seu propósito, né? Conseguindo fazer
Passar essa mensagem para as pessoas de um conforto, então acaba sendo algo bem gratificante. Eu consigo, assim, descansar muito tranquila, muito em paz, sabendo que eu estou fazendo meu papel. Se você puder também se apresentar um pouquinho, porque eu acredito que também tem pessoas ali do meu Instagram que também vão adorar te conhecer, Luísa. Por favor. Ai, que ótimo, é verdade, vou me apresentar. Mas essa eu gostaria de dar ênfase a algo que você falou aqui. O que eu fazia antes não era igual eu faço hoje, porque agora eu me sinto cumprindo com o propósito. E é exatamente isso, né? Quando a gente se encontra na vida profissional, a gente realmente entrega o servir, é essa completude que gera, né? De sentir cumprindo com o propósito. É assim que eu me sinto também. Nossa, como é lindo. E deixa eu me apresentar. Eu sou Luísa Maciel, terapeuta integrativa Seven Healings. Atuo com o público de depressão, então eu estou aqui já nesse setembro amarelo já há bastante tempo, não é só setembro. Então eu venho tratando várias pessoas e eu conheço muito bem o público, conheço muito bem o sofrimento. A gente sabe muito bem aonde é que está a dor do depressivo, né? Então é um trabalho mesmo de pegar na mão, de falar, olha, eu vou te tirar do poço, vamos juntos que nós vamos conseguir. Então hoje eu realmente me encontrei no propósito, né? Atendo aí as vidas depressivas, atendo também muitas pessoas com sintomas causados pela depressão, porque nunca para ali, a gente vai falar sobre isso hoje. Mas enfim, é isso. Sou terapeuta integrativa, sou mãe, sou esposa, sou filha, sou discípula. E nós temos aí várias esferas da vida para estar coordenando. E aqui a gente mostra mesmo uma vida de verdade. Porque, na verdade, a saúde mental ela é um conjunto de todas as áreas da vida. A gente não tem como desmembrar, né? Então, todas as áreas da nossa vida precisam estar bem alinhadas. E eu gosto muito de falar isso porque uma profissional de saúde mental ela precisa estar alinhada emocionalmente. Mas, em contrapartida, ela não é perfeita. Nós passamos por altos e baixos, nós passamos também por inseguranças, mas o que nos faz permanecer é o conhecimento que nós temos diante da mentalidade. E esse é um processo que a gente ensina muito, né, Bruna? Conduzir as vidas ali no processo mental. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos dar aqui o início ao nosso tema. Hoje nós estaremos tratando sobre o Setembro Amarelo. É o mês aí da conscientização. Nós usaremos aqui muitas palavras porque a gente sabe que tem uns certos bloqueios, né? Então a gente vai tratar aqui, você já compreendendo que quando nós falamos Setembro Amarelo, nós estamos falando sobre isso que você pensou aí mesmo. Para que a gente não precise usar outras palavras e para que essas lives sejam alcançadas por mais pessoas. Essas pessoas cheguem até aqui e recebam desse conteúdo de qualidade. Porque nós estaremos tratando aqui de uma medicina diferenciada. Não é como a medicina tradicional trata, é a medicina integrativa. E assim como a Bruna apresentou aqui, é uma forma de complementar. E hoje você vai entender um pouco mais como importante é esse complemento. Nós vamos aqui falar sobre vários assuntos, inclusive sobre o uso de medicamentos, né? Que é importante numa fase, mas também é importante que a pessoa conheça ali o mecanismo do remédio, quais são as ações, o que pode causar, o que pode interferir na saúde. Então, nós vamos tirar aqui muitos tabus da sua cabeça. Vamos lá. A importância da conscientização do Setembro Amarelo. Nós precisamos compreender que o nosso corpo ele registra tudo o que nós vivemos no decorrer da nossa vida. E como todo mundo que está aqui presente, nós não passamos só por flores, nós passamos também por vales com muitos espinhos. Nós passamos por situações difíceis, conflituosas, e essas situações ficaram registradas. E o nosso corpo, com muita sabedoria, ele vai criar um mecanismo de defesa para que a gente não sofra embates novamente. Então, para evitar o sofrimento, o sintoma ele é gerado como forma de impedir que exista mais conflitos da mesma forma que a gente viveu. Então, tudo que a gente vê de sintoma é um mecanismo do corpo para alertar que existe algo errado ali que necessita de ser olhado, que necessita de ser tratado. Então, veja o teu sintoma como um indicador de que existe mais profundo ali um sintoma, uma causa, uma raiz muito maior para se tratar. Nós precisamos também olhar o nosso corpo de uma forma total. Nós não podemos separar o corpo do órgão, da psique. Nós não podemos fazer esse desmembramento, porque o nosso corpo totalmente interligado. Para se ter uma ideia, o corpo inteiro formado por basicamente 4 tecidos. Então está tudo muito interligado.
E nós precisamos de conhecer o funcionamento do nosso corpo, conhecer o nosso interior, para realmente poder identificar o que é um alerta, o que é normal, o que não é normal. E hoje nós vamos falar sobre esses alertas, sobre os indicativos de que não é normal. Então vamos já entrar nesses sintomas. Não é normal ter o esgotamento físico e mental. Não é normal viver cansado. Não é normal viver cansada, prostrada, se arrastando na vida. Não é normal acordar cansada. O nosso sono, ele precisa ser um sono revigorante. Nós precisamos acordar e já estar prontas para um novo dia, completamente empolgadas, já pronta para saltar da cama e viver. Então, se a gente não consegue acordar descansada, tem aí um indicativo de que tem algo errado no funcionamento. Tem algo ali que precisa ser alinhado. Então, os despertares na madrugada também falam muito sobre o corpo tentar liberar conflitos durante a madrugada. Nós temos a apatia também, né? Não conseguir se expressar, não conseguir se alegrar, não conseguir observar nada que te agrade. Perder também o que era valoroso antes. Então, antes gostava de caminhar, antes gostava de sair de casa. E chega um tempo que começa a se isolar, não quer mais sair. O quarto é o melhor lugar. Começa a ficar ali completamente isolado, não quer socializar, não quer conversar com pessoas. O tempo que passa quer estar só. Isso também é um grande alerta. E muitas pessoas acham que é normal. É uma fase da vida, mas a gente precisa observar que fase é essa. Por que eu estou querendo ficar mais introspectiva? Por que eu estou querendo me reservar mais? Por que eu não quero me expor? Por que eu não quero conversar? É importante olhar para tudo isso. Então vem aqui o cansaço, vem também as dores físicas, que as dores elas estão falando algo. Não é normal sentir dor. A dor sempre está falando sobre algo. As dores de cabeça, que muitos acham que é comum, né? Só toma um remedinho que passa. Na verdade, aquela dor está trazendo uma reparação para o corpo. Então, as dores, elas precisam ser vistas. Nós precisamos de dar atenção ao nosso corpo. A gente não dá atenção ao machucado externo? A gente faz muito isso, né? Tá na cozinha, cortou o dedo, vai fazer o quê? Vai analisar se o corte é profundo, vai analisar se vai precisar de ir ao médico, vai analisar se precisa de algo ali que seja fora da sua capacidade de resolver. E no nosso interior também é assim. E nós não podemos ignorar o que nós sentimos. Outro ponto muito importante de falar é não tampar com paninho as suas emoções, porque na verdade as suas emoções podem te adoecer. 90% dos sintomas físicos e emocionais são causados pelas emoções. Então, nós precisamos de entregar a nós mesmos essa simplicidade de olhar para dentro. Ser simples e falar, peraí, o que eu estou sentindo? Por que eu estou chateada? Por que eu estou triste? Por que eu estou com raiva? Por que eu estou sentindo este sentimento? Então, é olhar para dentro, se acolher, compreender a sua responsabilidade diante daquele conflito, compreender a parcela do outro e evitar ficar guardando tantas situações conflituosas. Nós precisamos solucionar. A vida está aqui para nós vivermos e não para viver presas em conflitos. Então, nós trouxemos aqui alguns sintomas que são importantes de olhar, sintomas que se a gente não observar, só passa pela vida. Só que o corpo, ele vai trazendo cada vez mais sintomas. Não é a fim de prejudicar, mas é a fim de alertar. Quando nós temos um sintoma, nós paramos para compreender o que está acontecendo. Nós não procuramos ajuda médica? Então, vamos supor, tá com dor no joelho e o joelho tá ali de um jeito que tá mancando, não tá conseguindo pisar firme no chão, o que vai fazer? Vai procurar um especialista. E da mesma forma também é com esses sintomas que muitas vezes são sutis. Tá muito cansada, tá esgotada, tá explosiva, com tudo estoura. Então são sintomas que a gente tem que estar dando atenção. O nosso funcionamento é perfeito. O corpo é uma máquina perfeita. Então nós precisamos de ter essa conscientização, de analisar a nossa própria vida e olhar para nós. Porque nós mulheres temos muita facilidade para olhar para o outro, cuidar do outro, falar o que o outro gosta. Mas muitas vezes a gente não está nem sabendo o que nós mesmas gostamos. Porque a gente está tão no externo, cuidando tanto dos outros, que a gente para de se olhar. Então é importante voltar a esse olhar e se conscientizar de que você é uma vida importante, de que você só consegue cuidar dos outros quando você está bem. Então é necessário observar o que o seu corpo expressa. Observe os sinais, porque nada acontece ao acaso. Então quando nós falamos aqui, ó, Setembro Amarelo, quando chega no ápice ali, a pessoa já passou por muitas coisas.
ela já viveu todo o percurso, ela já viveu a crescente dos sintomas, ela já viveu a crescente da doença e por isso chegou naquele ápice. Então, até mesmo nós, como familiares, nós precisamos estar observando também as pessoas que estão ao nosso redor. Não está tudo bem a pessoa se isolar, não está tudo bem a pessoa deixar de sentar à mesa, não está tudo bem ter um evento legal de família, a pessoa que sempre ia já não quer mais, a pessoa está super introvertida. Então, observe também os sinais que estão ali por fora. Observe você, primeiro cuide de você, lembre-se que é impossível salvar o outro sem que você se salvar antes. E a única que pode fazer algo por você é você mesma. Então, busque olhar para dentro e compreender mais sobre você. Agora eu quero chamar a Bruna para falar um pouco mais sobre a nossa mentalidade, sobre os pensamentos pessimistas, né, Bruna? Porque a gente sabe que até mesmo dentro desse quadro Setembro Amarelo, que você já sabe do que nós estamos falando, até mesmo dentro desse quadro existem pensamentos que são involuntários. Não é porque a pessoa deseja. E são pensamentos destrutivos, muitas vezes, quando está na crescente do sintoma. Então, Bruna, eu gostaria de que você falasse aqui pra gente um pouco sobre a nossa mentalidade, sobre esses pensamentos pessimistas. Perfeito, vamos lá. É algo que em todos os momentos da vida a gente acaba passando, porque no final, vamos pensar no seguinte: a gente gosta de sentir felicidade, a gente gosta de sentir as coisas positivas da vida. Isso faz o nosso coração pulsar. Só que muitas vezes a gente parece que perde a razão desse pulsar, parece que as coisas começam a ficar meio cinzas, assim. Então, nesses momentos é importante você já buscar ajuda, porque não é normal você sentir que dia após dia você tá triste. É normal um dia você ficar, no outro você tá bem e você entender que aquilo ali passa, a emoção ela vem e vai, né? Assim como a tristeza, a felicidade, elas são situações que a gente precisa aprender a viver. A gente tem muitas vezes vontade de querer ser feliz, de estar bem o tempo todo. Isso não é uma realidade. Mas ao mesmo tempo é importante sim a gente não deixar isso passar, porque às vezes a gente tem a impressão de que, eu até comentei com a Luísa no momento que a gente estava conversando antes da live, às vezes a gente acha que procurar ajuda é ser doido, e não é, gente. Isso ficou lá atrás. Se você ainda tem essa intenção, essa questão que seja ali de forma inconsciente, procurar ajuda, buscar pessoas que de repente já passaram por situações parecidas com a sua, ou pessoas que compreendem a mente, vai te trazer muito conforto nesse momento, porque é um momento delicado e que a gente de fato precisa de um olhar tem, né, um olhar que te olhe, não só te julgando, mas que realmente te direcione. Porque é um momento delicado pelo seguinte: nós, como pessoas, a gente, lá da época das cavernas, a gente tem essa tendência de ser pessimista. Porque se a gente for parar para pensar, a gente precisava caçar, a gente precisava viver, sobreviver. Vamos usar esse termo. Acho que é um ponto bem importante. E com o passar do tempo, as coisas mudaram, mas a nossa concepção, a nossa forma de pensar, ela ainda é muito arcaica. Ela tem muitas coisas ainda que a gente faz de uma maneira intuitiva, de uma maneira irracional. Então, aqui entra muito ponto, né? 95% das decisões que a gente toma durante o dia, elas são emocionais. Então, a minha parte racional, ela fica ali numa parte muito mais suscetível realmente eu estar consciente, eu estar aqui no aqui e agora, que é algo que a gente preza muito, a gente fala muito, da gente estar olha para o pôr do sol, olha para uma montanha, olha para a natureza, se conecta, porque isso vai te resgatar para o momento presente. Então, essa questão do inconsciente, ela domina muito o nosso dia. E aí, com isso, a gente tem tendência a pensar coisas que não são tão positivas. É natural do ser humano. Porém, não deve ser sempre assim. Pensa no seguinte: quanto mais você pensar nesse formato, mais você tem essa tendência de ficar, vamos dizer, nessa onda mais pessimista. Só que é importante a gente tentar olhar essas outras questões, tentar quebrar esse ciclo. E aí entra um ponto bem importante. Esse quebrar ciclo, ele é um pouco complexo, porque se eu tenho consciência, eu consigo parar o que eu estou fazendo, eu respiro, eu compreendo os sinais do meu corpo. Só que isso é autoconhecimento. Eu não consigo fazer isso se eu não domino a minha emoção. E dominar a emoção, ela é dia a dia, é um processo. Então, também não se cobre com relação a isso. Quanto mais você se autoconhece, mais você consegue compreender essas questões. Mas aí entra o ponto bem importante, que eu sou apaixonada pela Seven Healings por isso. Se eu estou falando que 95% das nossas questões são irracionais, e eu estou falando que a gente tem uma tendência de ser pessimista,
pode ser bem complexo fazer isso sozinho, né? Então, a Seven Healings entra de apoio nesse aspecto, porque ela consegue trazer para você as razões de você estar tendo esses pensamentos um pouco mais depressivos, enfim, de todos os sintomas que você pode estar. E ela vai te fazer entender de uma forma suave, sem você reviver o trauma. Então, por isso que acaba sendo algo bem interessante, para realmente você dar um reset, né? Então, essa é a parte que eu gosto muito. A Seven Healings traz pra gente um conceito onde a gente tira um pouco desse barulho mental, que é normal. A nossa vida é corrida, a gente tem muita coisa para fazer normalmente. E muitas vezes a gente não se olha, a gente vai deixando para baixo lá do tapete as questões. Então, ela traz à tona, mas não para te fazer sofrer, mas para você olhar para aquilo, entender que é a tua história e que história não adianta. Eu e a Luísa, a gente vai trabalhar a técnica, claro, tem um passo a passo, mas assim, a história de cada pessoa que passa com a gente é única e ela conta no processo. Então, nenhum processo que a gente fez até hoje, né, Luísa, é igual. Todas as pessoas podem ter características, diagnósticos parecidos, mas são pessoas únicas. Então, por isso que é tão gratificante trabalhar com pessoas. É tão importante tocar essas almas. Então, é um ponto que realmente traz pra gente, assim, muita clareza, porque as informações vêm de uma forma muito mais sutil, vêm de uma forma muito mais que a gente consegue compreender, porque olhando para o paciente, a gente consegue dar um diagnóstico. Só que o diagnóstico em si, ele vai te levar para um ponto que a Luísa vai trazer para a gente um pouco mais detalhado agora, que é a questão, né, do medicamento. Então, claro que assim, a gente não faz aqui, né, a questão assim de não tomar. Tem momentos que são necessários, mas são questões que muitas vezes precisam ter data para término, porque ele é paliativo, né? Então, olhando para a questão da mente, é um tempo todo a gente tentando ali se reconectar, se conhecendo, compreendendo e de fato entendendo o que serve para você. Porque não adianta, a Bruna é uma forma, a Luísa é outra forma, às vezes o que a Luísa leva em consideração como valioso para a vida dela, para mim pode ser que seja secundário. Então não adianta a gente pegar a receita pronta, a gente precisa olhar para nós e nos compreender a fundo, entendendo como a nossa mente trabalha no geral, claro, mas também fazendo essas escolhas do dia a dia. Acho que esse é um ponto bem importante, assim, a gente se autoanalisar, entender as nossas emoções e sentir elas, mas não permanecer, né? A gente permite passar por elas, mas não ficar. Vou passar É para você verdade, Bruna. sobre essa questão dos medicamentos para a gente. Sim, você falou algo bem interessante, né, sobre essa questão de buscar ajuda na hora certa, né? Porque o sintoma é uma crescente. Quando é ignorado, vai seguir o curso. E o corpo, ele precisa de estar trazendo esse alerta. Então, quanto mais nós ignoramos, pior fica. E o que nós observamos muito é que o ser humano, ele é muito instantâneo, muito rápido, né? Então, quer algo que solucione do dia para a noite. Então, tomar uma cápsula vai resolver todos os problemas e, na verdade, não resolve. Como a Bruna trouxe aqui, existe um autoconhecimento, existem motivos pelo qual você chegou no estado que você está. Não foi ao acaso, não foi por um processo químico do cérebro. Não, na verdade, houveram aí situações que não foram bem resolvidas no teu interior que te geraram um impacto superior à tua capacidade de solucionar. Então, a busca pela terapia, ela precisa estar no topo das prioridades, porque o remédio, ele vem, como a Bruna falou, como paliativo. Ele vai trazer ali o alívio do sintoma, mas isso não significa que o sintoma está tratado. Para tratar, precisa chegar na raiz emocional. E é justamente essa conscientização que nós muito fazemos nas nossas redes. O remédio, ele tem que ser temporário. Nós não somos contra o uso de medicamento. Ele pode e deve sim ajudar, né? Mas existe o tempo de início e o tempo de fim. Então a gente vê, principalmente desse público que a gente atende, que a quantidade, vou trazer aqui um remédio que é bem conhecido, o Rivotril, a gente vê que esse remédio, ele tá sempre subindo as doses, a pessoa tá sempre tomando mais e mais e mais, e a pessoa começa com 5, dali a pouco ela tá com 40 gotas, e ela já não tá sentindo mais os efeitos. Por quê? O corpo, ele vai se adaptando com aquele medicamento. Vai chegar uma hora que realmente não vai mais surtir efeito. Mas entra em outro nível. Um nível que vai trazendo uma grande sensibilidade para o quê? Para o vício. Então vai para a crescente de ter aquele apego no qual a pessoa não consegue ficar sem.
E essa não é a vontade. Então, nós não precisamos viver refém de algo, nós precisamos ser livres. Então, a busca pela terapia, ela precisa ser o topo. E o que a gente muito vê é essa busca instantânea pelo rápido. Mas o rápido não vai resolver da forma que você deseja. Lembre-se que o rápido do medicamento é simplesmente ignorar o sintoma, colocaremos assim, como se desse uma adormecida. E quando a gente fala muito sobre esse público do Setembro Amarelo, a gente vê que o próprio remédio vai trazendo uma apatia. A pessoa, ela começa a ficar completamente sem reação diante de tudo. Então, porque a pessoa está com a mente dela anestesiada, ali com o uso frequente, ela acaba não vivendo, porque ela já está há tanto tempo no uso do medicamento que ela acaba não sentindo as experiências da vida. Porque o remédio ele vai trazer ali a amenização do quê? Da angústia, da tristeza, daquele sentimento de vazio. Então, o remédio ele vai trazer ali um refúgio para as emoções. E é só para as emoções negativas? Não. Então a pessoa começa a ficar apática para tudo. Ela tá numa roda de conversa, ela tá todo mundo rindo, ela não consegue se expressar. Ela não consegue manifestar um sorriso porque ela não consegue sentir. Então não é interessante que nós usemos algo para nos privar de viver. Porque nós estamos aqui para viver uma vida, para usufruir de uma vida plena, uma vida abundante. É essa a vontade que nós precisamos ter em nós. Oi, Daia! Muito bom dia, tudo bem com você? Então, nós precisamos de compreender que o remédio ajuda por um período. Mas é importantíssimo tratar na raiz do sintoma. E é exatamente isso que a técnica Seven Healings faz. Nós vamos na raiz do sintoma. Lembra que eu falei aqui sobre o sintoma ser a pontinha, sobre ele estar mostrando algo mais profundo? E é exatamente isso. Nós precisamos começar a enxergar o corpo como uma máquina perfeita que está o tempo todo comunicando algo. Da mesma forma, quando nós estamos com a garganta seca, nós tomamos água, porque nós compreendemos que estamos com sede, o nosso corpo vai manifestar também o sintoma a fim de mostrar que ali tem um alerta, ali precisa de atenção. Então, a terapia vai fazer justamente isso, buscar a raiz do sintoma. A partir do momento que chega na raiz, o sintoma não volta mais. E é exatamente esse o nível que você precisa chegar. Chegar no nível de chegar na raiz do teu sintoma, descobrir qual foi o bloqueador da sua vida, o que gerou todo esse sintoma para que você possa estar livre e voltar a viver. Porque quando eu e Bruna pegamos o paciente, nosso desejo maior é fazer o quê? Ver esse paciente vivendo, sorrindo com alegria, chegar numa sessão dando um sorriso simples, sabe? Mas algo tão profundo. Então, a gente tem o desejo, sim, de ver o paciente bem, de ver o paciente já curado. Mas esse precisa ser o desejo seu, porque tem que começar por você. A busca pela ajuda não é um pai, uma mãe, um cônjuge que vai falar, olha, você precisa de ajuda. É um reconhecimento, é olhar para você e falar, poxa, eu não estou sendo a mesma mulher de antes. Eu não estou crescendo. Parece que eu estou cada dia mais definhando. Eu não estou avançando. Parece que eu estou regredindo. Então, observar isso é importante para buscar ajuda. Compreendendo exatamente esse tabu. O remédio não vai tratar o seu sintoma. Não trata, ele alivia. Então, busque ajuda terapêutica. Busque auxílio para que você possa compreender os seus bloqueios, compreender os seus sintomas, compreender o que foi que ficou lá atrás, que precisou ser solucionado e não foi naquela época. O nosso corpo, ele sempre vai trazer as respostas. E falando sobre o corpo trazer respostas, eu quero que a Bruna compartilhe com a gente casos, né? Eu amo ouvir casos, eu amo ouvir relatos, amo ouvir que pessoas conseguiram sim passar por todo esse processo e chegar no ápice da cura. Quer compartilhar com a gente? Quero sim. Quero comentar de um caso aqui que misturou muitos sintomas. E é importante a gente falar que os sintomas, eles existem, né? Pra gente, o diagnóstico existe para a gente conseguir compreender um pouco melhor as questões, as doenças. Mas dentro da Seven Healings, a gente fala sobre, mas a gente não utiliza deles, né? Então, é só mesmo como se fosse para dar um direcionamento.
Então, eu vou trazer aqui um caso que aconteceu, um caso real, e foram 4 sessões, a gente finalizou esse processo já. Então, eu vou trazer de uma forma breve, mais para quem ainda não passou pelo processo, quem não conhece a Seven Healings, entender mais ou menos como funciona. Então, a nossa terapia, ela pode ser mais, mas o padrão são 4 sessões, com intervalo aí de 30 dias. Então, a gente normalmente não faz antes porque a gente está trabalhando questões biológicas, a gente está trabalhando memórias. Então, o teu corpo pode ficar sobrecarregado. Por isso, a gente pede essa pausa de 30 dias para que o paciente possa realmente conseguir compreender e reverberar tudo que a gente fez na sessão para a próxima sessão. Então, é de uma maneira muito consciente. Essa primeira sessão, ela chegou para mim com um diagnóstico de burnout, ela tinha acabado de passar por um processo e com isso ela tem uma sobrecarga emocional muito grande. Porém, ela estava tomando remédio para depressão e para ansiedade. Então, assim, dentro da nossa concepção, claro que a gente pode estar uma coisa ou outra, mas normalmente a gente tem uma tendência de ser ou um pouco mais ansioso ou um pouco mais pensando no passado, um pouco mais deprimido. E ela estava numa confusão, ela estava entre os dois, e é bastante comum. Então, na primeira sessão, foi bem o que a Luísa falou. Ela chegou, a gente conversou, eu não vi o dente dela. A gente conversou de uma forma muito séria e eu sempre respeito também muito o paciente, a Luísa eu tenho certeza que também. Então, eu fui conduzindo de uma maneira muito tranquila, sem também ficar puxando muito ela, porque eu tenho mania de já chegar lá dando oi e tal, então eu vou um pouco mais calmo, porque a pessoa tá num momento onde ela tá com algumas questões que ela tá tentando compreender. Se vem alguém muito diferente do jeito dela, não faz sentido. Então, nessa primeira sessão, a gente conversou, ela estava um pouco mais fechada, normal, dado o momento da vida dela. Nessa primeira sessão, apareceram algumas memórias muito relacionadas à época que ela era criança. E ali ela trouxe para mim algumas questões, ela saiu um pouquinho emocionada daqui, mas assim, muito sucinto, não trouxe tantas coisas. Passou uma semana, a gente conversou, ela falou, Bruna, eu gostei muito dessa sessão, quero dar continuidade, vamos manter e tal. Então, fomos mais uma sessão no próximo mês. Nesse segundo mês, a gente trabalhou bastante. Isso não é um padrão, tá, gente? É muito de cada um, mas eu tô trazendo esse relato como aconteceu para vocês terem uma ideia. A gente trabalhou muitas memórias de quando ela era adolescente. E aqui um ponto importante pra gente. A adolescência, ela mexe muito com os nossos hormônios, com os nossos... A gente ainda não é criança, a gente não é adulto. Então, muitas vezes nesse momento, se a gente não é acolhido, é como se a gente não fosse visto, a gente não fosse amparado. E muitas vezes as depressões da vida adulta, elas são resquícios ali da infância e da adolescência, né? Que não pôde ser visto, tinha outras coisas para fazer, ou de repente naquela época não era tão falado como é hoje, enfim. E nessa terceira sessão que a gente fez, já vieram muito mais memórias relacionadas à gestação. Então é como se a gente tivesse de fato, sabe, entrando, mudando. Nessa terceira sessão, ela falou para mim, Bruna, eu voltei a conversar com o meu irmão, que é uma pessoa que eu não estava tendo tanto contato. O meu pai está mais próximo. Na primeira sessão, lá atrás, a gente tinha falado muito sobre as questões da vida dela, mas ela não tinha entrado, que ela não estava tendo tanto relacionamento com a família. Então, aos poucos as coisas vão clareando mais, inclusive para ela. Se ela não falou, é porque possivelmente aquilo não era importante naquele momento. Mas isso importa, nós fomos feitos para ter afeto com as pessoas, para ter contato. E a nossa família é muito importante. E finalizamos a quarta sessão com ela me contando detalhadamente o que tinha acontecido no processo da mãe dela. Então, ela passou por um processo onde ela precisou cuidar da mãe dela doente por muito tempo. E aí, tudo isso vem à tona e finaliza essa sessão. Então, a gente conseguiu, de fato, trazer para ela uma compreensão que aquilo é história e que, a partir de hoje, ela pode olhar para essa história de uma maneira muito mais leve e, na verdade, entender que isso é força, não fraqueza. Que isso pode, sim, ser algo que ela vai encarar a vida de uma forma diferente. Eu até anotei uma frase para falar, que é algo que eu gosto muito, eu uso muito. A vida não fica mais fácil. Você é quem se torna mais forte. Então, é sobre isso, né, o processo. Se me deixar, eu fico aqui contando. Então, em resumo, é isso. Ela chegou de uma maneira bem, assim, apática, vamos usar esse termo, e ela saiu com planos. Então, pra gente, isso, como terapeuta, assim, eu não tenho palavras. Só de falar, eu fico arrepiada, assim, de lembrar do caso, lembrar de toda a situação dela, e das pessoas confiarem na gente, porque é algo muito único. É algo que a gente
eu não me abro para todo mundo. Eu me abro para quem eu confio, né? Então, eu imagino que as pessoas tenham que confiar na gente, entender como é o nosso trabalho. É um trabalho muito sério. E assim ela consegue se sentir à vontade. Que emocionada com esse caso. Nossa, como é lindo, né? Ver o processo, ver o crescimento, ver o desbloqueio, ver a pessoa conseguindo fazer coisas que antes ela não fazia. Ela não se comunicava com pessoas da família por conta dos bloqueios que estavam retidos. E ela logo conseguiu ter esse relacionamento restaurado. E a gente precisa de passar por isso. É o que eu falo, todo mundo precisa de terapia. Todo mundo precisa de uma pessoa externa, uma pessoa que não é do seu grupo familiar ali, para poder conversar, para se abrir, para realmente receber um direcionamento correto. Porque muitas vezes a gente tá ali meio amigas e tal, a gente vai recebendo um direcionamento que a gente fala, não, melhor não. Acho que sabedoria é eu seguir aqui o que eu já estava planejando. Mas quando a gente vai para uma terapia, a terapeuta ela vai analisar o seu histórico de vida. Ela vai compreender ali os seus pontos, ela vai compreender de acordo com a ciência da tua biologia. Então é algo muito específico, não é simplesmente algo que deu certo para fulano que vai dar certo para você. Não, é algo específico, é para você. E muito lindo que eu acho é a terapeuta estar por você. Então é uma pessoa que para ali para te ouvir, que está ali super empenhada em ver o seu processo, te ver crescendo, te ver melhorando. E com cada melhora festeja, que nós somos assim, a gente vibra com cada conquista. E é exatamente isso. A nossa profissão é muito linda, né, Bruna? Nossa, é muito gratificante. A gente fica. E a gente o tempo todo está se curando também, né? Porque a gente olha para as questões e vê que de repente já passou por aquilo, ou a gente se coloca no local do paciente. Essa empatia é uma coisa que ela é muito importante nessa profissão, né? E de fato a gente tem de sobra, né, Luísa? Modéstia à parte. É verdade. É muito amor pela profissão. Muito boa tarde, Eliane, minha paciente linda. É muito bom poder compartilhar, né? Inclusive, esse tempo que nós estamos aqui é um tempo que a gente abre na nossa agenda para estar aqui compartilhando conhecimento, compartilhando dos casos, né? Porque a gente sabe que quando nós ouvimos um testemunho, quando nós ouvimos um depoimento, a gente pega aquilo para a gente falar, poxa, deu certo, então pode dar certo para mim também. Por que não dar o passo em prol da minha saúde? E já pensando nesses passos para a saúde que você dará nesses próximos dias, eu e Bruna, nós sentamos, nós conversamos. Sentamos online, né, Bruna? Que eu estou em Brasília. Você não permite. Não sempre tomar um café juntos, mas em breve. Bruna tá lá em Santa Catarina, então estamos distantes fisicamente, mas no mesmo propósito. E é exatamente isso que faz um fluir tão poderoso, né? É estarmos juntas por um mesmo propósito. Estamos aqui por você. E hoje nós temos um grande presente. Nós sentamos online, conversamos, alinhamos a nossa agenda. As nossas agendas já estão fechadas, então mês de setembro nós já não tínhamos mais vagas e nós corremos com secretária, com horário, com tudo, para tentar disponibilizar. Eu sei que é pouco, mas é o que a gente conseguiu de coração, porque nós realmente não temos agenda e nós estamos aqui por você e nós queremos muito que você usufrua desse presente. É algo que nós gostaríamos de fazer mais, mas a disponibilidade de agenda não permite. A nossa agenda de setembro já está fechada. A nossa agenda de outubro só tem vaga na última semana do mês, na verdade, Bruna? A última semana do mês que está mais tranquila. Então, nós estamos aqui disponibilizando apenas 2 vagas cada uma. Então, tem 2 horários comigo, 2 horários com a Bruna, que foi o máximo que a gente conseguiu liberar na nossa agenda. E esses horários são para setembro, então, para a semana que vem. E são horários que nós sabemos que esgotará muito rápido. Por isso que é um grande presente. Eu gostaria que a Bruna compartilhasse aqui como será, quero dar esse espaço para que ela fale como será esse grande presente, porque inclusive é algo novo para a gente, né? Nós incluímos nesse pacote algo muito valioso para o seu crescimento. Então, nós estaremos disponibilizando aí algo mais, algo além das sessões Seven Healings, para que você possa usufruir de forma plena desse tempo que você terá conosco. Então, quer explicar para a gente, Bruna? Claro, com certeza. A gente conversando sobre, exatamente pensando nesse perfil de pessoas que né, têm depressão, que estão passando por uma fase mais deprimida e que realmente precisam desse contato,
né? Então, não, claro, todo mundo precisa, mas é uma fase muito delicada. Então, a gente conversando, a gente chegou a uma conclusão. Hoje a gente tem, né, é cientificamente comprovado que essas sessões, do jeito que eu comentei, se você estava um pouquinho mais cedo, eu estava falando que o tratamento tradicional são 4 sessões com intervalo de 30 dias. Então, a gente conversou e a gente chegou numa proposta em que, entre essas 2 primeiras sessões, a gente vai disponibilizar o nosso tempo para conversar com essas 2 pacientes cada uma, né? São 4 no total, para a gente conseguir entender como é que está o processo dela. Então, é uma consulta terapêutica sem a Seven Healings, né? Um acompanhamento mesmo para entender como ela tá se sentindo, como é que está sendo a rotina. Então, é realmente um cuidado a mais, porque hoje a gente conversa por mensagem, né? Hoje pergunta como tá, como é que estão as coisas, mas isso vai ser realmente a gente olhar com todo amor e carinho para essa paciente, conseguir direcionar ela muito mais, para que a gente possa, de fato, fazer algo diferente nessa data tão especial, nessa data tão importante. Então, você quer comentar um pouquinho mais, Luísa, de detalhes, que eu falei mais como vai ser, né? Ao todo, serão 6 encontros com a gente. Nós teremos aí as 4 aplicações da técnica Seven Healings, que é super potente, como a Bruna sempre fala, eu gosto muito que ela fala essa frase, é super potente. Então, são sessões profundas que desbloqueiam as memórias, que geram ali o alívio dos sintomas, até chegar na cura completa do sintoma. Então, é uma autocura. A cura acontece dentro de você. E nós teremos aí as 4 aplicações da técnica Seven Healings. E nós conversando, nós compreendemos pela nossa bagagem, a nossa experiência terapêutica, que o público depressivo é um público que necessita mais de falar, que necessita de conversar, contar o que viveu. É um público mais sinestésico, que está sempre voltando muito no passado. E nós temos aí, em média, 1 hora e 15 de sessão, então é o tempo de fazer a aplicação da técnica. A gente tem uma conversa ali sobre os pontos, mas a gente não consegue, na sessão de fala, conversar mesmo sobre tudo. A sessão terapêutica Seven Healings, a gente não consegue adentrar muito. Então, o super presente que nós temos aqui é 1 hora a cada 15 dias, né, Bruna? Isso. Nos primeiros 2 meses, 1 hora a cada 15 dias, somente para conversa. É um tempo que eu e Bruna estaremos disponíveis para você, para ouvir as suas questões, para direcionar a sua vida e para conduzir a sua mentalidade. Até porque nós compreendemos que a nossa mente, ela precisa passar por esse processo de cura também. E no nosso interior já vai acontecer esse processo com a técnica Seven Healings, que vai atuar no corpo, no órgão, na psique, em todas as esferas da nossa vida. A técnica Seven Healings, ela é muito profunda, ela movimenta tudo, exatamente tudo. E com as sessões de fala, nós vamos conseguir dar direcionamentos. Então, te trazer à luz pontos que você talvez não via. Aquela chateação que você passou, aquele ponto de vista super duro que você tinha. E aí vem a terapeuta com toda a sua experiência, com todo o estudo, com toda a ciência e te mostra, olha, é bom você olhar dessa forma, você pode conduzir a sua vida dessa forma, você pode alinhar assim. Então será de muita, mas muita valia na sua vida, tenho certeza. Algo completamente novo, né, Bruna? Nós nunca fizemos, mas é algo necessário. Acredita muito. Acredito que a gente vai ter que adotar, viu? Vamos ter que aderir aí e seguir com alguns planos assim diferentes. Porque para o público depressivo, a fala é super importante. Como a Bruna falou, a gente já tem ali todo um assessorar via WhatsApp. Então o paciente tem total liberdade, olha, hoje eu não tô bem. Mandou uma mensagem falando como se sente. Eu vivo muito isso com o público depressivo, né? Porque são pessoas que necessitam de falar mais. Então eu abro meu WhatsApp e falo, olha, quando você precisar, você pode mandar uma mensagem, a gente vai conversar via WhatsApp mesmo. Então imagina o que é esse presente. Você, a cada 15 dias, ter um encontro com a sua terapeuta e poder abrir para ela o que você está passando, as situações que está vivendo, os conflitos que você está ali na sua mente, que você não está conseguindo alinhar. Então, é realmente um super presente. E a Bruna vai estar falando aqui agora sobre os valores, sobre a quantidade de sessões, para a gente fechar essa live. É um super presente, algo muito incrível que nós fizemos. É realmente um presente. E precisamos falar também sobre a quantidade de vagas. São apenas 4. Perfeito. Então, nós vamos dar até amanhã. É o último período, né? Então, depois de amanhã, a gente não vai conseguir mais nada. Já foi uma luta conseguir esses horários, 2 em cada agenda,
para a gente disponibilizar para vocês. Então, usufrua. Conta pra gente, Bruna, sobre valores, sobre quantidade de sessões. Ótimo. Então, pensando aqui, né, eu vou falar sobre valores de sessão, mas lembrando que a gente faz esse processo, né, o protocolo. Então, é importante você fazer o protocolo com 4 sessões. Sempre relevante, porque o nosso corpo é uma cebola e a gente vai entrando camada a camada em cada uma das sessões. Então, a primeira sessão, normalmente, ela é bastante potente. Agora eu falo a palavra, eu lembro da Luísa, porque ela traz muita coisa à tona, mas é a pontinha do iceberg, tá? Então, as outras sessões, elas vão vindo muito de encontro. Então, aqui o ponto principal essas 4 sessões são diferentes, porque ao invés de 4, vão ser 6. Então, a gente tem apenas 4 vagas, 2 na minha agenda, 2 na agenda da Luísa, como a gente mencionou. E o valor delas, dentro desse processo, está 450, né? Pensando que, na verdade, o nosso dia a dia, se a gente for olhar, ele acaba sendo o valor que a gente cobre, mas a gente vai estar dando esse presente desse plus, né? Essas 2 sessões a mais, vamos dizer assim. E o importante é só relatar mesmo isso. A gente tem basicamente aí 2 semanas até finalizar o mês e a gente gostaria de fazer esse processo ainda dentro desse mês de setembro. Por isso que a gente disponibilizou essas vagas. Então é para fechamento essa semana. Eu acredito que, na verdade, hoje é terça, até amanhã a gente tendo esses nomes seria bem importante para a gente se organizar, né, Luísa? Eu acredito que não chega até amanhã, viu, Bruna? Então, só para a gente fechar e você já se preparar, já pegar o seu cartão, já se comprometer, porque isso é importante, é um passo importantíssimo. Quando a gente fala de saúde mental, a gente compreende que todas as áreas da nossa vida, elas são influenciadas pela nossa saúde mental. Então, é o maior investimento que você pode fazer na sua saúde. Você terá 6 encontros comigo, com a Bruna, e esses 6 encontros serão no valor de R$ 1.600. E você pode fazer o parcelamento. Bruna, como é que tá o parcelamento para você? Normalmente, Vezes? 4 vezes sem juros, que daí também é uma coisa bem interessante que a gente tem a opção hoje de não fazer de forma que pegue o montante do cartão, e sim uma assinatura. Então, ele entra o valor da sessão em si, então facilita bastante, porque às vezes a gente não tem um volume tão alto de crédito, né? Então, tem outras coisas, outras demandas. E aí, ou até 12 vezes com acréscimo dali da taxa mesmo, né? E você... Ótimo. Então, olha só, pode fazer o parcelamento em até 4 vezes sem juros. Então, valor de 1.600 parcelado em 4 vezes sem juros no seu cartão de crédito. E tem a opção do pagamento recorrente, né, Bruna? Que seria Exato. o desconto do valor ali em cada mês. Então, uma forma super facilitada. Tenho certeza que dá para todos que estão aqui, porque o maior investimento que nós podemos fazer na nossa vida é na nossa saúde. Imagina, você vai ser tratado no seu interior, as suas memórias vão ser limpas, a sua vida passada será ressignificada dentro de você, tudo que você viveu lá atrás terá um novo sentido dentro de você, de dentro para fora vai acontecer toda essa transformação e você ainda terá a oportunidade de ter a sua mentalidade conduzida por 2 profissionais excelentes. Gente, eu vou falar de mentalidade, a Bruna também. Então, a gente sabe o processo mental, a gente sabe o ciclo que a nossa mente passa. E esse conhecimento é super importante para que você tenha uma vida completamente desbloqueada. Então, creio que será muito vantajoso para vocês. Nós estamos aqui nos disponibilizando. É algo difícil, com as agendas cheias, mas é para um bem maior. Então, nós não queríamos passar por esse setembro amarelo sem deixar uma marca especial, sem deixar um presente. Então, é isso. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui conosco até agora. Essa live vai ficar salva, vai ficar no feed. Então, você pode assistir novamente, você pode anotar, que eu sei que tem muito conteúdo bom aqui, que você está aí com a sua mente a mil. Então, anote, compartilhe também. Se você se lembrou de alguém enquanto você estava aqui nessa live, é um sinal de que você precisa contribuir com a sua vida. Então, compartilhe esse conhecimento, compartilhe desse presente também. E lembrando que é até amanhã esse presente. Bruna? É isso. Muito obrigada, Luísa, pelo convite. Estou amando estar aqui com você, trocando essas informações. Obrigada pela oportunidade e te desejo um excelente dia de muitos atendimentos muito produtivo. Obrigada, Bruna, eu agradeço, é uma grande honra ter você aqui com a gente. Como foi linda essa live, né? Que fluir tremendo, poderoso.
Nosso planejamos ficar menos tempo, hein, gente? Mas a gente tá nem querendo encerrar. Cortando muita coisa aqui, para ser mais Porque a objetivo. agenda não permite, né? A gente já tem que correr para a agenda. Mais um beijo, fique com Jesus. Bruna, muitíssimo obrigada. Hoje, igreja, valeu o seu conteúdo, o seu compartilhar. Sucesso na sua jornada. Excelente dia de atendimento aí para você. E é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau. Beijos, beijos. Fiquem bem e até breve. Até.